Fala galera ligada no Projeto Motor, começando agora mais uma edição do Debate Motor e hoje nós vamos falar sobre a mais recente polêmica técnica da Fórmula 1 em 2019, porque os carros da Renault foram desclassificados do GP do Japão por conta ali de uma irregularidade nos carros com relação ao balanço de freios, né? Então a gente vai usar aqui então essa edição para explicar o que aconteceu para você entender tudo melhor. Eu sou Bruno Ferreira, tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro de Projeto Motor, sempre convidando você a ficar de olho nas nossas redes sociais, no facebook.com/Projeto Motor, no Twitter e no Instagram no @Projeto Motor e, é claro, sempre de olho lá também no projetomotor.com.br. Lucas, seja muito bem-vindo, Lucas. A gente viu o GP do Japão 2 semanas atrás, mas a corrida não terminou ali porque algumas coisas aconteceram, né, Lucas? Muita coisa se movimentou nos bastidores e os resultados mudaram, né? Fala Bruno, fala galera que está sempre acompanhando a gente aqui no Projeto Motor. Renault desclassificada, Bruno. Fazia tempo que a gente não via uma equipe inteira ser desclassificada, né? A Sauber foi a última lá atrás. E teve uma denúncia aí da Racing Point sobre o sistema de freios da Renault, lá no domingo de Suzuka. Aí a FIA chegou a anunciar que ia fazer uma investigação mais profunda, ia botar selo nos carros e tudo mais. E a decisão veio só agora, já às vésperas do GP do México, em que os dois carros da equipe francesa, né, o Ricciardo, que tinha chegado em sexto, e o Hülkenberg, que tinha chegado em décimo, iam perder suas posições, foram desclassificados por infringir o regulamento desportivo e não técnico, Bruno. Pois é uma questão que gera muita confusão, né? Porque em um regulamento o carro estava ok, o regulamento técnico, mas o regulamento esportivo não, né? Então aí a Renault, só nisso tudo, ela perdeu 9 pontos, né? Que para quem está ali no pelotão intermediário é uma quantidade considerável, não é para se desperdiçar. Lucas, mas antes de a gente entrar nos detalhes do que aconteceu especificamente com a Renault, vamos explicar então o que dá para a gente entender com relação à distribuição de freios, né? Esse é um recurso, né, que as equipes exploram já há muito tempo, né? Acho que foi um dos primeiros recursos que foram desenvolvidos pelas fabricantes, né, para você conseguir mexer dentro do carro, para você melhorar e afinar um pouco mais o rendimento do carro nas curvas. O quão importante é esse equilíbrio de freio que você pode mudar de curva para curva e como que as equipes podem se beneficiar disso? Bruno, eu diria mais. Quem joga, né, games de corrida em geral, quem pratica automobilismo virtual, sabe da importância, né, do braking bias, né, do balanço de freios, né, que nos jogos acho que é um dos ajustes que dá mais diferença nos carros, né. O balanço de freios, Bruno, é basicamente o equilíbrio entre a carga de freio entre a dianteira e a traseira, né? Se você coloca freio demais para a traseira, o carro tem uma tendência a rodar quando você for entrar na curva, e se você jogar freio demais para frente, o carro tem uma tendência a não fazer a curva. Quando você freia e for virar o volante, o carro vai querer ir reto, né? Você tem que encontrar esse equilíbrio ideal para o carro. Só que acontece, não é uma coisa muito simples, porque assim, os circuitos têm várias curvas e cada curva tem uma característica, né? Então o carro ele vai se comportar com aquele ajuste diferente nas várias curvas. Por isso que os pilotos, o balanço de freio hoje não, já há algum tempo, talvez uma das principais configurações que o piloto mexe dentro do cockpit num carro de Fórmula 1. Ele mexe praticamente curva a curva. Então ele vai mexendo aos poucos para ter o carro mais bem ajustado. E além da característica das curvas, né, Bruno, esse balanço ele também muda dependendo, por exemplo, das condições do tempo, do tipo de pneu. Depois que entrou então os motores híbridos, também começou a mexer, porque na freada você tem um sistema de recuperação de energia, também começou a mexer um pouco nisso também, se o carro está recuperando mais ou menos energia em algum tipo de curva, você começou a ter que mexer muito mais isso. Então, assim, é um ajuste muito importante e que dá muito trabalho para os pilotos. Dá muito trabalho para os pilotos porque é um bom elemento, né? Porque se você aprimora o freio curva a curva, você se assegura de que o carro vai render ao máximo em todas as curvas, né? É uma forma de você extrair realmente o máximo de rendimento, então é um ponto que as equipes prestam bastante atenção. A gente vai tentar explicar um pouco, então, agora falando especificamente da Renault, mas eu já adianto desde já que
nós não temos como fazer uma explicação tão aprofundada assim por dois motivos. Primeiro porque é um caso até relativamente recente, né? Isso estourou nessa semana que nós estamos gravando, antes do GP do México, então alguns detalhes ainda não vieram à tona, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que alguns dos elementos que foram estudados pela investigação da FIA, que foram analisados com mais detalhes, não vão ser divulgados, né? Porque a gente está falando muito aí de como que os mecanismos da Renault funcionam, né? Então envolve muita peça que é segredo industrial da Renault, né? A Renault então ela vai fazer questão com que esses segredos não vazem, com que ninguém fique sabendo como funcionam, porque, como eu até adiantei na abertura do programa, alguns pontos do carro da Renault cumprem com o regulamento, então eles não precisam mudar. Então nesse aspecto a Renault está dentro do regulamento, mas em outros não. O que aconteceu, então, para a gente explicar com um pouco mais de detalhes? A Racing Point entrou com um protesto porque ela ouviu, segundo o próprio comunicado da FIA, ela ouviu ali uma dica, né? Ela ouviu a dica de um ex-funcionário da Renault de que havia algo em comum nesse funcionamento da distribuição de freios do carro da Renault. Então, isso já foi a dica que foi dada e a Racing Point vinha observando isso há algum tempo, né? A gente pode falar até mais para o final do programa porque demorou um certo tempo para a Racing Point se manifestar, mas a Racing Point entrou com esse protesto depois do GP do Japão, e o protesto que a Racing Point tinha nesse primeiro momento, né, Lucas, e aí você pode ficar à vontade para intervir quando você quiser complementar alguma coisa, era de que se tratava de um sistema completamente pré-configurado, né? Ou seja, você infringia o regulamento técnico da Fórmula 1, segundo essa primeira acusação da Racing Point. A Racing Point suspeitava de que o sistema da Renault era um sistema completamente pré-determinado, no sentido assim, que a Renault abria a volta, o carro já sabia, né, o carro da Renault já sabia como que o freio iria se comportar em todas as curvas da pista. Na curva 1 vai ser 60% do freio na frente, 40% atrás. Na curva 2, estou falando valores fictícios, obviamente. Então, essa era a primeira suspeita. Isso descumpriria o regulamento técnico, né? Porque você entra no funcionamento de como que os mecanismos da Renault, né? Como que os funcionamentos do volante da Renault, das alavancas da Renault que fazem isso, como é que isso interagia com a centralina eletrônica do carro, né? Porque essa centralina eletrônica do carro ela é padronizada. Então, se você tem aí um tipo de adulteração nessa interação da centralina eletrônica, você já tem a primeira infração técnica, né? Mas, Lucas, aí a Renault também prestou as suas evidências, né? Todas as equipes envolvidas no caso conversaram com a FIA pediu esclarecimentos e, no primeiro momento, não foi isso, né, Lucas? Não foi isso. A Renault não tem esse sistema de pré-configuração, então o regulamento técnico está cumprido, mas o regulamento esportivo nem tanto, né? Exatamente, porque a FIA ela descobriu que o sistema da Renault, na verdade, ele é acionado sim pelo piloto dentro do cockpit através de botões no volante, assim como é o feito na maioria das equipes o balanço do freio pelos pilotos, né, em botões no volante. Então, assim, o que a FIA até elogia, né, entre aspas, né, Bruno, o sistema da Renault, fala que é bem inovador, né? Que aproveitou uma ambiguidade do regulamento, né? Aproveitou uma ambiguidade. Aliás, eu adorei a FIA falar isso, porque eu achei muito curioso a FIA, num documento oficial de decisão, falar que uma equipe aproveitou uma ambiguidade no regulamento. Mas, basicamente, o que eles descobriram? Que o piloto, sim, ele aperta um botão, então ele aciona o sistema e o sistema faz o equilíbrio do balanço. Como então não é um sistema automático, né, que faz sozinho esse balanço, então a FIA chegou à conclusão que a princípio, não tem uma quebra do regulamento técnico. O sistema ele explora brechas e não tem uma quebra do regulamento técnico. Só que, como o piloto ele aciona o botão e aí o carro faz o equilíbrio do freio, e não o piloto ele não encontra o equilíbrio do freio, né, como deveria ser, né, num ajuste, né, manual, a FIA chegou à conclusão que o sistema, na verdade, é um auxílio de pilotagem. E isso é uma infração do regulamento
desportivo e não técnico, porque o regulamento esportivo da FIA diz que o piloto tem que ser capaz de pilotar o carro sozinho. Curioso falar isso até, né? Mas tem gente que acha que, né, que Fórmula 1 é um robô pilotando o carro lá, mas não, os pilotos devem ter que fazer as suas funções básicas, né? Ou seja, acelerar, frear, mudar de marcha, virar o volante, aquela coisa básica da pilotagem, ele tem que fazer tudo isso sozinho, ele não pode ter auxílios. E a FIA chegou à conclusão que sim, existe aí um auxílio no ajuste do freio que o piloto recebe, por isso é um descumprimento do regulamento desportivo. Pois é, né? Porque o piloto ele faz ali um ajuste, né? Ele até faz um ajuste, mas não faz os ajustes necessários, né? E aí tem aquela linha do regulamento que a gente ouviu várias vezes nos últimos anos, que fala que os pilotos têm que guiar sozinhos e sem auxílios, né? Que é alone and unaided, né? Que isso veio à tona desde aquela época que se falava sobre as ordens, né? As instruções que os engenheiros davam pelo rádio, né? Vocês lembram que teve uma época em 2016, 2015 em que tentaram diminuir isso para os pilotos guiarem o carro sem esse tipo de auxílio. Então essa linha que veio à tona, então isso era considerado um auxílio de pilotagem, então foi nisso que a investigação focou. O curioso é que o que levantou a lebre para a Racing Point investigar e entender melhor como funciona foi um vídeo que a própria Renault divulgou, né, quando esse novo carro fez o shakedown, né, fez as primeiras voltas do carro em Barcelona ainda, no começo do ano. O Daniel Ricciardo usou uma GoPro, né, no capacete dele para mostrar, né, para fazer puramente uma imagem de divulgação. E ali a Racing Point percebeu que tinha uns comandos, né, ali uns números do volante que mudavam sem que o piloto fizesse todos os ajustes, né. Então é curioso ver que a Renault mesma divulgou. Isso pode ter, né, Lucas? A gente estava até conversando antes de começar a gravar que coisas assim podem fazer com que a Fórmula 1 fique ainda mais fechada, né, com que as equipes fiquem ainda mais temerosas de revelar imagens, porque isso pode ser ali o grande calcanhar de Aquiles, né, de si mesma, né? Ela pode acabar mostrando ali suas próprias falhas, enfim, as suas próprias brechas. Um ponto que chama atenção também é que realmente a Racing Point sabia disso já há algum tempo, né? Ela falou disso, ela já vinha levantando essas evidências desde agosto, mas só agora ela decidiu só agora ela decidiu protestar, ou seja, fica ainda meio em aberto o porquê que isso aconteceu, né? Você tem ali se realmente a Racing Point estava tentando coletar mais e mais informações para ter ali um caso mais extenso, né, para apresentar na hora que você vai fazer ali o protesto contra a FIA, ou se tem ali algum motivo a mais. O fato é que a Renault não vai protestar, né? A Renault aceitou a desclassificação e ela até disse que a gente defende a nossa forma de interpretar o regulamento, mas nós não temos novas evidências a mostrar. Então a gente vai ficar aqui batendo contra a parede aqui, tentando defender o indefensável, então vamos abrir mão e deixar para ele. Até porque, né, Bruno, você pode defender às vezes, o meu sistema não infringe o regulamento por causa disso, porque... Agora, como você defende a questão se o piloto está ou não sendo auxiliado por um sistema, né? É muito interpretativo. Então, assim, se a FIA já interpretou que o sistema auxilia o piloto, o que você falou, ficar dando murro em ponta de faca, porque o que a Renault pode trazer de novo para falar não? Porque aparentemente a Renault admite que a FIA entendeu o sistema dela, não tem nada que assim, não, a FIA deixou passar isso, aquilo. Não, a FIA entendeu como é que funciona o sistema dela, ela não está divulgando tudo, até como você falou, Bruno, tem alguns segredos ali técnicos, né? Mas a questão que pegou é que a interpretação de que é um auxílio que não pode, né? E, cara, é aquela coisa, né? Eu acho que sim, o outro acha que não, né? A palavra que vale é da FIA. Se a FIA já falou que não tem muito o que a Renault fazer, por isso que acho que ela não quis ficar brigando muito. Pois é, e até complementando a fala que eu tive agora há pouco, os primeiros sinais disso vieram na pré-temporada, né, no shakedown do carro. Aí muita gente pode se perguntar, poxa, se a Renault está usando isso desde o começo do ano, por que ela não é desclassificada do campeonato inteiro? Só que a questão é que o protesto veio só agora e a investigação é só com relação ao material apresentado no GP do Japão. A centralina que foi usada, a interação que o carro tinha, né, da centralina com o volante, né, com os comandos do volante, da forma como isso aconteceu no Japão, então não tem como provar o uso disso antes, né, do GP do Japão, então fica por isso mesmo, né? Os resultados da Renault até o GP do Japão se mantêm, mas do GP do Japão para frente
a Renault vai ter que mudar o sistema e o do GP do Japão ela perdeu. E aí, Lucas, uma polêmica que a Renault se envolve num campeonato que já não está nada legal, né? O que você acha que significa, então, para a Renault ter uma controvérsia dessa, né? Uma questão técnica que joga pontos fora, né? Agora ela ficou numa posição difícil no Mundial de Construtores, está lá com dificuldade, está com problemas, está até vendo a Toro Rosso, né? Colando atrás dela, sendo que ela começou o ano sonhando alto, né? O sonho dela era chegar na Red Bull, tentar encostar de vez no pelotão da frente, e não está conseguindo fazer isso. O que significa, né? Que, obviamente que isso não é bom para ninguém, mas para a Renault em especial veio num terrível momento, né? Terrível, Bruno. Eu acho que é um momento que todo mundo está sendo questionado, né? Desde a administração da equipe, a parte técnica, né? Eu acho que os pilotos, um está de saída, o outro já está mostrando insatisfação, né? O Ricciardo já andou falando, que se ano que vem não tiver bom, eu vou avaliar minhas opções para 21 e tudo mais, então, assim, botando pressão na equipe. Então é um momento terrível para a Renault, né? E acho que ela vai ter que reavaliar, Bruno, muita coisa para 2020, sendo que a gente tem aí, né, já tem os rumores de que talvez ela esteja reavaliando até a participação dela na categoria, né? Porque também para ficar fazendo papelão lá, ninguém quer, né? Então, a Renault vai ter que repensar muito aí o futuro dela e como ela, ficando ou não na Fórmula 1, mas como ela aborda a categoria, né? Como ela faz o trabalho dela, porque daqui em 21 ela nem vai ter mais equipe cliente de motor, né? Vai ser ela sozinha. O Cyril Abiteboul ficou falando, isso é bom porque eu não vou ter que me distrair, mas é ruim, porque é cliente, você vende, gera dinheiro ali para a operação, é lógico que é ruim, né? E pega mal, ninguém quer ser motor. Por que será que ninguém quer ser motor, né? Todas as outras montadoras têm um cliente pelo menos, né? Por que será que só o Renault não quer? Não tem, né? Então, assim, é um momento terrível para a Renault e que ela vai ter que trabalhar muito para reverter, Bruno. Vai ter que trabalhar muito para reverter. O que vocês acham, pessoal? O que vocês acham sobre essa polêmica? Vocês acham que foi justa ou não a desclassificação? Você acha que a Fórmula 1 tem que ficar de olho nesses detalhezinhos sempre? O que você acha também do momento da Renault na Fórmula 1? Se você acha que tem uma situação para a Renault sair dessa e terminar a temporada em alta, deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br. Lembrando que neste domingo, né, domingo agora do GP do México, temos a edição do Bate Pronto, então fique ligado aqui no nosso canal para você saber o horário das nossas lives. Então é isso, galera, a gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.